Nesse vídeo vamos explicar a base para o intrigante final de Scorn, uma imersão visceral em um pesadelo tão alienígena quanto familiar, um lugar onde a carne e as máquinas se desfazem em uma sombria dança grotesca. O início do jogo mostra um primeiro humanoide passando por um tipo de processo que parece ter dado errado, isso após ele ativar um complexo sistema com um misterioso líquido branco que cai sobre ele e o transforma em um estranho parasita. Muitos anos após esse acontecimento nascerá o real protagonista. Ele consegue sobreviver às adversidades do parto pelo Muro de Gênesis, onde poucos conseguem manter-se vivos ao nascer. Diferente de bebês comuns, ele já nasce em um estado adulto e consciente de qual seu real propósito. O protagonista do jogo é um humanoide silencioso que não possui um nome. Essa falta de identidade permite que o jogador projete suas próprias emoções sobre o personagem e suas escolhas, destacando que a transformação do protagonista acontecerá de uma maneira radical e involuntária, lhe dando novas formas de se defender em troca de sua baixa vitalidade. Seus recursos serão extremamente limitados com a frequente escassez de munição e itens de cura. Como as armas são extensões orgânicas e não convencionais com seu próprio mecanismo de carregamento, isso forçará o jogador a agir de maneira estratégica e evitar confrontos diretos sempre que possível. Falando um pouco mais sobre essa transformação corporal, ela não acontece apenas de forma visual. Ela se reflete na jogabilidade e nas novas habilidades conquistadas, sendo algumas úteis e outras apenas dolorosas. O corpo do protagonista se torna um experimento em andamento no qual a perda gradual da forma humana é feita para criar um profundo desconforto no jogador. Voltando a falar sobre a história do jogo, ela retrata a busca por um estado de ascensão. O protagonista já nasce buscando por esse estado e fará o que for preciso para conseguir essa nova forma. O parasita em si será apenas mais uma ferramenta para que ele conclua seu objetivo, já que de maneira geral ele o ajudará. Isso acontecerá até mais pro final do jogo, quando você removerá o parasita para então seguir os desfechos de ascensão sozinho. Essa forma de ascensão não será apresentada de maneira direta, você poderá ver desenhos dela pelas paredes ou algo similar, mas a forma física nunca é apresentada no jogo. Só temos mais informações sobre ela por meio do livro de arte que mostra como ela seria e também nos garante que ela é o real objetivo do protagonista. Por mais que à primeira vista o final possa parecer confuso, ele também pode ser interpretado de maneira simples, já que o protagonista não consegue atingir sua forma de ascensão. Ao invés disso, o parasita aparece e o consome por completo, fazendo com que os dois passem a ser apenas mais um bolo de carne em meio a tantas estruturas mecânicas. As dúvidas que ficam é como seria se o protagonista tivesse conseguido alcançar essa forma de ascensão. Será que ela lhe daria poderes para se defender de outras criaturas? Ele passaria a ser invisível vivendo apenas em um estado espiritual? Ou viveria junto a outras consciências sincronizadas em um estado de preservação? Particularmente acredito que qualquer interpretação é válida, pois lendo o livro de arte fica claro que uma parte importante do jogo foi cortada de forma abrupta. Esse corte fez com que ela e a parte final ficassem comprometidas. Sem contar que o próprio portal apresentado nas cenas finais a princípio foi criado para ser usado apenas em um trailer. O processo final de desenvolvimento foi acelerado por conta dos muitos adiamentos em seu lançamento, e isso fez com que os roteiristas escolhessem terminar essa história deixando em aberto para novas teorias com ideias de um final que aparentemente nem eles mesmos tinham pensado ainda.